Olá, meu nome é Juliano Moraes, sou terapeuta holístico e mestre de psicofonia, psicografia e desdobramento consciente. Neste vídeo vamos falar sobre os médiuns e como são classificados conforme a sensibilidade mediúnica. Mas antes de começar, peço a você que apoie o canal, inscreva-se, comente se gostar do vídeo e deixe seu like. No primeiro vídeo sobre mediunidade, você viu que, em primeiro lugar, a mediunidade não é uma doença, portanto não tem cura. Que todos somos médiuns, o que nos diferencia uns dos outros é a sensibilidade que permite a algumas pessoas ter uma maior influência do mundo espiritual, proporcionando um intercâmbio entre os espíritos desencarnados e nós, os espíritos encarnados. Também comentei que algumas pessoas nascem com esta sensibilidade aflorada, e outras, em determinado momento de sua vida, começam a aflorar conforme seu planejamento reencarnatório. Então você sabe, a partir de agora, que todos nascem com mediunidade. Você se identificou com alguns sintomas que descrevi no vídeo 1 e sabe então que você possui uma maior sensibilidade mediúnica e que pode se classificar como um médium. O que vou abordar nesse vídeo é como se classifica aquilo que você sente ou vê, este intercâmbio com o mundo espiritual, que vai determinar que tipo de mediunidade você é portador. Segundo o livro dos médiuns de Allan Kardec, os médiuns podem ser portadores de vários tipos de faculdades mediúnicas, cada uma com uma finalidade, sendo que pode se apresentar mais de um tipo de mediunidade em um médium. Psicografia é a transmissão do pensamento do espírito feita através da escrita pela mão do médium. Essa faculdade mediúnica se divide em três categorias: médium intuitivo, médium semimecânico e médium mecânico. Médium intuitivo. O médium recebe o pensamento do espírito comunicante, tem consciência deste pensamento e transmite através da escrita por sua vontade. O espírito não guia sua mão e não interfere no que vai ser escrito. São muito numerosos estes tipos de médiums. Médium semimecânico. Sente sua mão tremer, impulsionar sem sua vontade, mas ao mesmo tempo tem consciência do que escreve. À medida que as palavras se formam, em alguns médiuns, o pensamento é transmitido tão rapidamente que o médium não consegue acompanhar através da escrita e a letra pode ficar um tanto ilegível. Mas o médium que a escreveu consegue decifrar o que lhe foi transmitido. São muito numerosos esta categoria de médiuns. Médium mecânico, sua mão impulsionada pelo espírito comunicante e guiada, transmitindo a mensagem sem o médium ter consciência do que está sendo escrito. O espírito age diretamente na mão do médium, podendo assim haver uma mudança na letra do médium para a do espírito comunicante. São mais raros. Um exemplo dessa mediunidade é do médium Chico Xavier. Médiuns de efeitos físicos. No vídeo sobre fotografias de espíritos, por que os espíritos aparecem em fotografias, falei sobre os médiuns de efeitos físicos e como os espíritos podem se materializar e serem vistos por qualquer pessoa. Os médiuns de efeitos físicos são aptos a produzir fenômenos materiais, como os movimentos dos corpos inertes, os ruídos, materialização de espíritos, etc. Podem ser divididos em médiuns facultativos e médiuns involuntários. Os médiuns facultativos são aqueles que são conscientes de sua faculdade e produzem fenômenos por sua própria vontade. Se manifestam nos médiuns em graus diferentes. São raros os que produzem grandes efeitos como as materializações, suspensão de corpos pesados e transporte de objetos através do ar. Já os médiuns involuntários ou naturais exercem influências sem querer, inconscientemente, e o que acontece de anormal ao seu redor não lhes parece estranho. Surgem em todas as idades e principalmente em crianças ainda pequenas. Muitos dos amigos imaginários que as crianças pequenas dizem ter não passam de espíritos tendo uma interação com estas crianças. Médiuns sensitivos ou impressionáveis. São as pessoas capazes de sentir a presença dos espíritos através de arrepios e sensações. É natural em todos os médiuns, alguns conforme suas sensibilidades, sentem mais intensas estas impressões, através do aprimoramento da mediunidade pelo conhecimento adquirido e a disciplina do médium, ele pode identificar a natureza dos espíritos. Os bons espíritos passam uma impressão agradável e sutil, e os maus é penosa, angustiosa e podem causar um desconforto físico. Médiuns audientes, aqueles que ouvem a voz dos espíritos. Esta voz pode ser interna, que se ouve intimamente, ou externa, clara, como a de uma pessoa viva. Proporciona conversar com os espíritos. É muito agradável ouvir os espíritos bons, que podem trazer lições e aconselhamentos, tanto para o médium quanto para outras pessoas. Mas quando os espíritos obsessores se apegam ao médium, torna-se um tormento, ouvindo coisas agradáveis, como xingamentos, palavras de baixo calão, gritos, choros, etc. Médiuns psicofônicos ou de incorporação. O médium, diferente do médium ouvinte, não ouve o espírito. O espírito age em suas cordas vocais e em seu pensamento, conforme o grau que se manifesta essa faculdade, pois existem os médiuns de incorporação conscientes,
que são aqueles que o espírito transmite seu pensamento e o médium, mesmo sob a influência deste espírito, está consciente do que vai transmitir através de sua fala. Os médiuns semiconscientes, o espírito transmite seu pensamento ao médium, enquanto o médium vai transmitindo este pensamento através de sua fala ao mesmo tempo. Mas o médium está consciente do que está sendo transmitido. Conforme o aprimoramento deste médium, o espírito vai agindo sobre as funções motoras do médium, podendo causar também algumas transfigurações no corpo físico. Exemplo, um preto velho incorporar no médium pode modificar, mesmo que sutil, a aparência física do médium, assim como a sua aparência espiritual. Já o médium consciente não tem consciência do que o espírito está comunicando. O espírito assume por completa todas as funções motoras de seu corpo físico. Pode haver modificações sutis na voz do médium, pois o espírito utiliza-se das cordas vocais e durante a incorporação o espírito do médium se emancipa do corpo, dando lugar a este espírito. Vai ser abordado em um vídeo especial sobre este assunto. Médiuns videntes são aqueles que possuem a faculdade de ver os espíritos. Podem vê-los assim como veem os vivos. São dotados de segunda vista. O médium acredita ver com os olhos físicos, mas na realidade é a alma que vê. Por isso podem tanto ver com os olhos abertos quanto com os olhos fechados. Não é permitido ao médium ver os espíritos a todo instante. Como os espíritos desencarnados convivem no mundo material com os espíritos encarnados, você já imaginou como seria a vida desta pessoa vendo os espíritos a todo instante, assim como vê os vivos? Os médiuns videntes são dotados da faculdade de ver os espíritos. Há os que gozam desta faculdade em estado normal, perfeitamente acordados, guardando lembranças precisas do que viram. Outros só a possuem em estado sonambúlico, ou aproximado do sonambulismo. Estas visões não são de relance. Os espíritos podem procurar o médium para pedir ajuda, para avisar-lhe de algum perigo ou trazer-lhe conselhos, ou também para assustar-lhe e fazer-lhe o mal. Médiuns curadores e magnetizadores. Os médiuns curadores são médiuns com o dom de curar por simples toque, pelo olhar ou mesmo por um gesto sem nenhuma medicação. O fluido magnético exerce uma grande influência, mas o médium curador possui a intervenção de uma potência oculta que caracteriza esta mediunidade. São confundidos como médiuns magnetizadores, médiuns potencialmente aptos também a curar, com a devida sequência, regular e metódica. Mas os médiuns curadores, a faculdade é espontânea, e às vezes a possuem sem jamais terem ouvido falar em magnetismo. O médium de cura sofre a influência de um espírito que pode se apresentar como médium e tratar dos males da pessoa que busca auxílio para suas doenças físicas e espirituais. Existem muitos magnetizadores que não creem na existência dos espíritos, e nem por isso deixam de ser ótimos magnetizadores. A única diferença é que este retira sua energia para aplicar na pessoa. São dotados de grande quantidade de energia magnética. Canalizam esta energia e aplicam através de suas mãos. Os espíritas chamam de passe magnético, enquanto que estes magnetizadores chamam de imposição com as mãos. Apenas rótulos. A espiritualidade acompanha também esses magnetizadores, mesmo eles não crendo na existência eterna do espírito. Médios sonâmbulos e médios de desdobramento. Na época em que Allan Kardec, codificador das obras básicas do espiritismo, falava sobre médios sonâmbulos, não existia ainda o termo médio de desdobramento. Conforme minhas pesquisas, e até mesmo porque esta é uma das minhas faculdades mediúnicas, cheguei à conclusão que sonambulismo e desdobramento podem ser enquadrados na mesma categoria. Segundo o livro dos médios, o médio sonâmbulo emancipa sua alma, pode transmitir o conhecimento de seu espírito e pode interagir com espíritos desencarnados, que é o que acontece durante o desdobramento. Tanto consciente, em que o médio, através da concentração, sai do seu corpo e pode entrar em contato com o mundo astral. Já no caso inerente a todas as pessoas, o desdobramento inconsciente, que é durante o sono, todas as pessoas saem do corpo, entrando em contato com o mundo astral e com os espíritos tanto encarnados quanto desencarnados. Porém, ao acordarem, podem ter lembranças ou não desses momentos, na maioria das vezes distorcidas pelas crenças ou por falta de conhecimento, que são chamados de sonhos. Existem muitas outras classificações de médiuns, citei apenas as mais comuns. Obrigado por assistir ao vídeo, continue acompanhando esta série de vídeos sobre mediunidade.